E eu quero te revelar hoje segredos que talvez você não conheça, mas os seus ouvidos foram abertos e você vai ouvir, eu tenho certeza, com muita atenção. Eu ensinei um pouco dessa palavra na aula dos obreiros segunda-feira, mas eu percebi que essa aula que eu dei segunda-feira não é só dos obreiros, ela deve ser estendida para todo mundo da igreja, deve entender o que eu vou te ensinar aqui agora. Está em 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo também de número 1, e a gente vai assentar e ouvir e prestar atenção. 2 Samuel, capítulo de número 21, está aí ou não? Quem está aí? Falou grosso agora, hein? E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Lê comigo, vamos lá? 1, 2 e... Uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Pode se assentar, por favor. Dá um glória a Deus. Sim. O rei Davi é o rei do Salmo 23, que no capítulo 16 e 17 do livro de 1 Samuel, venceu o gigante Golias. No capítulo 16 ele é ungido, no capítulo 17 de 1 Samuel ele vence o gigante Golias. E agora ele é o rei de Israel. Esse homem, diz a Bíblia, que ele, Douglas, é um homem segundo o coração de Deus. Roger, ele é um homem que agrada a Deus. Na verdade, a maioria dos salmos foi escrita pelo o rei Davi. Os salmos da Bíblia foram escritos pelo rei Davi, salmos de adoração. Só que Davi agora está enfrentando no seu reinado, quem está aí? Uma fome que já dura 3 anos consecutivos. Olha para mim, todo homem de Deus passa por crises, altos e provações. Quem está aí? Mas do mesmo jeito que vem, tem que ir. Davi percebeu que os problemas financeiros que ele estava enfrentando e a nação toda não passava. Foi um mês, tudo bem, esse mês não deu certo, a venda não foi boa, o negócio não saiu de acordo, beleza, tudo bem. Mês que vem? Mês que vem? Melhora. Quem está aí? Chegou o mês que vem, o negócio piorou. Chegou no 3º mês, nada mudou. Passou um ano e o problema financeiro continuava. Quem está aí? O que eu estou tentando te dizer é que problemas todo mundo passa. Ninguém vai vencer todas. Chega uma hora que uma coisa ou outra não vai ser legal, não está legal, não vai dar certo. Mas o homem de Deus que está aqui, no outro mês vai reagir. Quem está aí? Não vai ficar assim. Só que Davi percebeu que já havia 3 anos e a miséria, a fome não saía de Israel. Tudo que ele tentava financeiramente falando, eu estou falando do rei do Salmo 23. Tudo que ele tentava dava errado, dona Romilda, não ia para frente. Pergunta para o seu irmão: você não está igual o rei Davi, não? Serve a Deus, ama a Deus, apaixonado com Jesus, vem na igreja, faz tudo direitinho, mas na hora que chega na vida financeira, o trem está travado. E você não sabe por que está sendo travado. Olha para mim, eu já estou terminando. Davi entendeu que ele precisava perguntar para quem? Essa semana é a semana de perguntar para Deus. Olha para o irmão e pergunta para ele: você está preparado para ouvir a resposta? E disse: eu vou perguntar para Deus. Por isso que eu orei
para os seus ouvidos ouvir. Ouvir Deus, porque ouvir os críticos você ouve. Ouvir o diabo você ouve. Ouvir quem te quer mal você tem ouvido. Agora ouvir Deus nem todo mundo consegue. Então Davi, ele viu, Jéssica, que a vida financeira dele não condizia com os estudos dele. Ele era rei, gente. Zé, ele era rei. Mas o que ele ganhava não condizia com o diploma de rei que ele tinha, com os estudos que ele tinha. Ele falou, está errado. Quem está aí? Eu não ouvi. Quem está aí? Ele falou, peraí, eu estudei muito para ganhar pouco. Eu trabalho muito, mas tem pouco. 3 anos, quanto tempo? Aí ele falou, eu vou perguntar para quem? Aí ele orou e perguntou para o Senhor assim, Senhor, por que é que o meu reino, eu que fiz o Salmo 23, por que que o meu reino está enfrentando uma crise já há 3 anos? E Deus respondeu para ele. Veja como que o mundo espiritual é legal. O mundo espiritual é totalmente legal. Davi era de Deus, estava fazendo tudo certo, era um adorador de Deus, mas financeiramente a coisa não andava. Então ele perguntou para Deus, por quê? E Deus disse para ele, existe uma brecha. Uau! Existe um requerimento espiritual. E eu nada posso fazer até que você feche. Mas Deus não é Deus? É. Davi não é de Deus? É. Mas se existe um requerimento espiritual, o mal vai passar. Financeiramente o mal estava atacando o reino de Davi por causa de uma brecha espiritual aberta há 40 anos atrás. Meu Deus, quem está aí? O nosso problema com o tempo, Vinícius, é o nosso grande adversário. Por quê? Quanto tempo tem que você entrou pela porta da igreja e começou a ter comunhão com Deus? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4 anos? Eu não sei. Mas você imagina assim, se eu estou há 1 ano fazendo tudo certo, tem que dar tudo certo. Só que o mundo espiritual não vê dessa maneira. O livro de Pedro, se eu não estou enganado, 2,8, 2 Pedro 2,8, diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Põe para mim, por favor. Olha o que a Bíblia diz, que no mundo espiritual o tempo não passa igual ele passa no mundo físico. Você está ficando velho, mas o mundo espiritual não, ele para. Olha só, ele é muito lento. Mas amados, não ignoreis, 3,8, 2 Pedro 3,8. Amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Agora olha o final, 1000 anos. Presta atenção. Para você passou 3 anos. No mundo espiritual, tem segundos que você abriu uma brecha. E agora está havendo um requerimento. Você na sua cabeça diz assim, eu saí da farra já tem 4 anos, pastor. Eu saí daquela... Se você tem um ouro manchado de sangue, a sua vida financeira não vai para frente enquanto você não fechar essa brecha. Quem está aí? Quem está ligado? Um dia para o Senhor é como? E 1000 anos. 1000 anos nosso, 1000 anos nosso é como? Presta atenção. Quanto tempo tem que Jesus morreu? 2000 e... Se começou a contar certinho, 2025 anos, não é? Para Deus tem quanto tempo? 2 dias e meio. Não chegou, daqui a 2 dias e meio. 2 dias e um pinguinho. 2 dias, no mundo espiritual, tudo está fresco. Aqui nós envelhecemos e passamos, lá não. O dia em que a brecha foi aberta na vida financeira, para você tem muito tempo. Mas para Deus,
No mundo espiritual, não tem. Davi perguntou para o Senhor, volta para Davi: por que é que eu estou enfrentando essa crise financeira há 3 anos? E Deus respondeu assim para Davi: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária. Ele matou os gibeonitas. Isso foi há 40 anos atrás, porque Saul reinou 40 anos, agora quem é rei é Davi. Isso foi há 40 anos atrás. O que o rei antecessor de Davi fez? Havia um povo no território de Israel chamado gibeonitas, Josué capítulo 9. Eles tinham uma aliança com Israel. Israel prometeu nunca jamais ferir os gibeonitas. O que Saul fez? Quebrou a aliança, e quando ele se tornou rei, ele foi lá e matou os gibeonitas. Agora quem é rei? Davi tem alguma coisa a ver com a história? Não. A fome veio, 3 anos, nada dá certo, e Davi foi perguntar para Deus, por quê? E Deus disse assim para ele: é por causa de Saul. Ele abriu uma brecha e agora está havendo requerimentos espirituais. Talvez você vai dizer: eu não tenho nada a ver com o que passou, porque o requerimento espiritual pode ser feito requerimento espiritual em pelo menos 3 áreas. Na vida geracional, requerimento familiar. Quem manchou de sangue não foi você, foi alguém, bisavô, avô, pai. Pastor, o senhor está dizendo que o pecado deles me pega? Não, você é doido. Jesus perdoa o quê? Jesus perdoa os pecados e acabou. Então o que o senhor está dizendo? Jesus perdoa os pecados, mas a movimentação de demônios na família não tem nada a ver com o pecado. Quem está aí? Não entendi. Se o seu bisavô, isso é geracional, se ele conquistou alguma coisa, o dinheiro dele tinha sangue, crime, corrupção, podridão, morte, entrou um demônio que se movimenta e ele vai requerendo daquela família geracional o pacto que foi quebrado lá atrás, o pecado que entrou lá atrás. E aí você é assim, você dá certo até certo ponto, e depois você até fica feliz na vida financeira até certo ponto, e depois há um requerimento. Sua vida não passa de determinado ponto, você não vai além de determinado ponto. Por quê? Porque há um requerimento geracional. Pode haver um requerimento territorial. O que é isso? O lugar que você mora foi contaminado por sangue. Houve trabalhos, despachos, feitiços, foram feitos no local, invocação de demônios. Não foi você quem fez. Então automaticamente você deveria dizer: foi os outros que fez, não tem nada a ver com isso. O território não é seu. Você entrou num território que já havia sido consagrado a demônios, e ele não vai deixar você prosperar. Quem está aí? Por isso que a primeira bênção que Deus dá para um homem é a sua terra e a sua casa. É a primeira bênção que Deus, quando Deus está feliz com uma pessoa, Deus vai dar para ela um local, um território que é dela, porque ali ela vai crescer e vai prosperar. Porque se ela entra em território alheio, ela pega maldições de alguém que esteve ali antes dela. Não é pecados, é movimentação de demônios. Demônios movimentam no mundo espiritual. Para a gente pode ter sido há 10 anos atrás, mas no mundo espiritual, por exemplo, se alguém acendeu uma vela pedindo ajuda de um espírito há 20 anos atrás, essa vela existe? Não, pastor, nem borra da vela existe mais no mundo físico, mas no mundo espiritual a chama dela continua acesa. Aí você vem para a igreja, converte, está aqui, você está pedindo a ajuda de Deus. Toda vez que você pede a ajuda de Deus, o maligno mostra para Deus, no mundo espiritual, a vela que ainda está acesa, e diz: ela me pediu ajuda primeiro. É assim, não foi você quem fez, mas se é alguém da sua geração, o mundo espiritual vê essa pessoa e não você. Quem está aí?
Não, não entendi. É assim, é simples. Jesus disse assim: quando vocês forem orar, orem em meu, porque quando vocês oram em meu nome, vocês desaparecem, quem aparece sou eu. No mundo espiritual é assim. Por isso que a Bíblia fala que quando Deus olhava para Jacó, ele abençoava Jacó por causa de Abraão, porque ele não via Jacó, ele via o Abraão que tinha feito pactos com Deus, que era o avô de Jacó. Então, não importa se não foi você, no mundo espiritual, eles estão vendo, isso é sangue, e sangue não acaba no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus que o sangue de Abel, olha quanto tempo que Abel morreu, mas o sangue dele ainda fala no mundo espiritual até hoje. Quem está aí? Porque quando há sangue, quando é de sangue, quando é laços de sangue, isso não acaba. Quem está aí? Eu estou tentando falando isso tudo para te explicar que o rei Davi estava enfrentando uma crise cerca de 40 anos depois, que não era culpa dele, e Deus disse: você está enfrentando isso porque Saul abriu uma brecha, matando quem não devia matar e quebrando uma aliança que eu tinha feito com os gibeonitas. Agora você não prospera por causa disso. Davi teve que ir lá nos gibeonitas e perguntar para eles: o que eu tenho que fazer para reparar essa brecha e Israel voltar a prosperar? Olha para o irmão do lado e diz: você só pode vencer hoje, primeiro, se você identifica a brecha. Quem está aí? Eu não ouvi, quem está aí? Segundo, se você fecha a brecha. Davi primeiro teve que identificar lá. Eu estou falando isso porque Deus tem, o pastor Diogo pregou aqui quarta-feira, Êxodo, se eu não estou enganado, 19:31, que diz assim, Deus dizendo: toda a terra é minha. Repete. E Deus quer te abençoar com qualquer coisa que está nessa terra. Só que você não pode, presta atenção, você não pode de maneira nenhuma desacreditar que Deus pode fazer isso. E quando há quem está aí, gente? Eu estou falando depressa demais? Quando há uma brecha espiritual, o requerimento pode ser feito, anota aí: territorial, geracional e pessoal. Territorial é o lugar que você mora, que você trabalha. Tem lugar que você vê, você anda aí na cidade, você vê, nem a luz do poste ilumina. A mesma lâmpada que ilumina aqui e fica claro aqui, o outro poste, ele não consegue iluminar. Tão pesado é o lugar por causa da raiz do lugar, o que cresceu ali, o que foi feito ali. São requerimentos do local, do território. E tem requerimentos que é pessoal. Você sabe das brechas que você abriu. Ah, pastor, mas tem tanto tempo, eu achei que Deus já tinha esquecido. O mundo espiritual não esquece. E você pode estar enfrentando uma crise financeira, econômica, e não vai sair dela enquanto você não reparar isso. Agora, quanto mais crise financeira temos, mais apegados ao dinheiro somos. Porque Satanás implanta dentro de nós uma maldade que ele carrega. Você sabia que Satanás, por isso que vida financeira é totalmente espiritual. Quando Satanás estava no céu, ele era um anjo chamado Lúcifer. E a riqueza que ele andava corrompeu o coração dele. Vocês estão comigo, gente? A Bíblia diz que ele andava no meio das pedras preciosas. E quanto mais ele andava no meio das pedras preciosas, aquelas pedras preciosas e o tesouro que ele tinha, ele fazia comércio no meio do tesouro. Ezequiel 28:16 diz assim, olha só, Ezequiel 28:16, fica comigo. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Ele andava, quem está aí, gente? Lúcifer andava no meio de muito dinheiro, muito ouro. E aquele ouro foi subindo para o coração dele. E ele passou a mente dele foi corrompida de tal maneira
que ele achou que as pedras preciosas e o ouro tinha mais valor do que o próprio Deus. Uau. Eu vou dizer de novo. Como ele só mexia com comércio, comprar e vender, era muito ouro que ele tinha, muito ouro. Ele andava no meio da riqueza, e a riqueza contaminou a mente de Lúcifer de tal maneira que ele pensou que a riqueza que ele tinha, o ouro e as pedras preciosas, tinham mais valor do que o próprio Deus para ele. Quando você nasceu, o diabo implantou isso dentro de você. Por isso que você dá mais valor ao ouro, mais valor ao dinheiro, mais valor ao comércio do que ao próprio Deus. E é aí que você se destrói. Porque foi aí que ele foi destruído. Quando ele implanta dentro de você a ideia de que seu salário, seu negócio e a forma que você tem de ganhar dinheiro é que te dá esperança. Você então coloca toda a sua esperança no seu salário, no seu negócio e na sua empresa. E você esquece que a terra pertence a Deus, e é Ele quem prospera o trabalho das nossas mãos. Levanta a mão e diga comigo: meu Deus, toda a minha esperança, diga de novo, toda a minha esperança está no Senhor. Quem está dando glória a Deus? A riqueza produziu no coração de Lúcifer uma obsessão, fazendo ele crer que o poder da sua riqueza o faria igual a Deus. Ele achou que o ouro que ele tinha ia fazer dele igual a Deus. Ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Sabe o que o diabo faz com você? Ele te diz: se você tiver muito dinheiro, você vai ter poder. Se você tiver muita riqueza, você vai mandar. Se você tiver muito, vai atrás. E você vive correndo atrás de um dinheiro que está contaminado por sangue. E quem vai te prosperar é o Altíssimo, o Criador. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Põe a mão na cabeça do irmão e diga: a sua esperança deve estar no Criador. Quem está aí, dá uma glória a Deus. A maldade entrou no coração de Lúcifer por causa da beleza e do esplendor de seus tesouros. Tudo foi distorcido nele, a ponto dele achar na sua mente que o Criador se tornaria mais valioso do que o seu ouro e as suas pedras preciosas. Olha o que ele achou. Ele disse: o que eu tenho, esse ouro e essa prata que eu tenho, vale mais do que o próprio Deus. Diga para o seu irmão: misericórdia. Comércio é um comércio fraudulento, manchado de sangue. Ouro manchado de sangue, que abre brecha. De onde vem o seu dinheiro? O meu está limpo, mas e quem viveu antes de você? Se isso abriu brecha, vai acontecer o que aconteceu com o rei Davi. Davi disse: por que eu sou rei e a minha vida não anda? E Deus disse: porque existe um requerimento espiritual que precisa ser quebrado. Desde o começo dos tempos, o homem, por causa da iniquidade, tem preferido buscar ouro em vez de buscar a Deus. O comércio está impregnado com o coração dos seres humanos, de todas as formas possíveis. Essa herança está na linhagem de sangue de quase todos os homens. Quem está aí, gente? Dá uma glória a Deus. O amor às posses tem criado nas pessoas todo tipo de malefício ao longo dos séculos. O ouro cada vez mais manchado por sangue, indicando que aquele que mais possui, mais poder tem. Em quase todas as culturas, em quase todos os lugares, o ouro tem sido oferecido a demônios e a deuses. Também é símbolo de poder na Europa, é símbolo de poder em toda parte. Infelizmente, até nós, os cristãos, buscamos a riqueza ao invés de buscar a Deus. Esse foi o problema de Saul. Saul entendeu que se ele matasse o inimigo, ele prosperava. Só que quem prosperava Saul era quem? Olha para o irmão do lado e diga: quem te prospera é Deus, a sua esperança está em Deus. Levanta a mão direita e diga assim: se Deus quiser, tudo acontece. Se Deus não quiser, tenta. Davi sabia que ele precisava fechar uma brecha. Quem está aí, gente? Um requerimento. E esses requerimentos espirituais, eles vêm
na hora que você não imagina. Quando você acha que agora vai dar tudo certo, tudo começa de ponta cabeça a ser destruído na vida. Por que na vida financeira? Porque a destruição de um anjo começou na vida financeira. A vida financeira é o ponto máximo, é o êxtase da vida espiritual. Quem consegue olhar para Deus e acreditar que é Deus quem faz tudo, e não o comércio que tem, não o negócio que tem, não o salário que tem, é essa pessoa que começa a prosperar na face da terra. Porque toda a esperança dela é colocada em Deus e não no dinheiro. Quem está aí? Deixa eu te dizer uma coisa, quem cuida da igreja é Deus, não é você. Pega na mão do irmão e diga: quem cuida da igreja é Deus e não é você. Quanto tempo você tem de convertido? 20 anos, a igreja está na terra há 2000 anos, mantida, protegida, guardada pelo próprio Deus. Não é o seu dinheiro quem faz isso. Olha para o irmão do lado e diga: você está achando que é o seu dinheiro que faz isso? A igreja está na terra, enquanto você ainda não existia, a igreja já estava na terra, sendo guardada, protegida, cuidada, livrada por Deus e pela mão de Deus. Quando Deus te dá a oportunidade para ofertar, é porque Ele quer quebrar uma maldição da sua vida, fechar uma brecha e deixar você experimentar tudo que Ele tem guardado para você. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus, por favor. Pega na mão do irmão e diga: vamos fechar brechas hoje. Quem está aí? Apocalipse, pega a sua Bíblia, por favor. Apocalipse 12:11 diz assim: e eles venceram. Repete. Pega na mão do irmão e diga: e eles venceram. Por quê? Não ouvi. Vai. Não, fala forte. Eles venceram. Ele estava cheio de problema na vida financeira, mas ele tinha problema na vida familiar, mas ele tinha problema na casa dele, mas ele venceu por quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O sangue de Jesus é que vai te dar a vitória. Pega na mão de 3 irmãos e diga: o sangue de Jesus pode fechar toda a brecha. Levanta a mão e diga: Senhor Jesus. Mais forte, diga: Senhor Jesus, pare a movimentação. Vamos lá forte, diga: pare a movimentação de demônios na minha vida financeira, pelo sangue do Senhor Jesus. E eu darei testemunho de quem me prospera é o próprio Deus. Quem está aí, pelo amor de Deus, não fica parado. Dá um glória a Deus aí. Olha para o irmão do lado e diga: aplica o sangue de Jesus na sua vida. Como? Você tem que pegar o sangue de Jesus e colocar em cima do seu dinheiro. Quem está aí? Faz assim, ó. Fecha com o sangue. Quem está aí? Levanta as duas mãos. 1, 2 e... põe em cima do seu dinheiro, da sua vida financeira, da sua vida sentimental. Eles só vencem, nós só vencemos por causa do sangue. Olha para o irmão do lado e diga: até o que não ia dar certo, dá certo por causa do sangue. Eu ouvi um glória a Deus diferente. Eu ouvi: é porque eu sou muito inteligente. Não, é o sangue de Jesus que tem poder de fechar brechas e parar requerimentos e parar a movimentação de demônios. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para o irmão do lado e diga: nada que você faça no mundo físico pode parar isso, mas o sangue de Jesus e o seu testemunho pode dar vitória. Olha para o irmão e diga: o sangue de Jesus e o seu testemunho. Olha para o irmão e diga: você é bom para receber, mas é péssimo para testemunhar. E é o testemunho que dá vitória junto com o sangue. É sangue e testemunho, sangue e testemunho. Eu vou dizer até alguém levantar e dar glória a Deus. É sangue e testemunho, sangue e testemunho, sangue e testemunho. Quem está aí na glória? Olha para o irmão do lado e
diga, quando você receber qualquer coisa, diga: foi pelo sangue de Jesus Cristo que eu recebi. Quando você foi curado, diga: foi pelo sangue de Jesus que eu fui curado. É isso que faz os demônios saírem e a ruptura ser fechada. Quem está aí, levanta a mão, levanta as duas mãos, bate na mão do irmão e diga: aplica o sangue. Diga para ele: aplica o sangue. Olha para ele e diga: faltando sangue e testemunho. Não existe eu subirei, não existe eu serei semelhante. Existe o sangue de Jesus que me deu vitória. Ele, igual a ele, não há outro, ninguém semelhante é. Quando eu testemunho, o testemunho sempre é do menor falando do maior. Toda vez que alguém testemunha, é o menor falando o que o maior fez. Quando você não testemunha, você deixa as pessoas impressionadas com você, dizendo: eu fiz, eu construí, eu agi, eu conquistei. E não foi você, foi o sangue do Cordeiro. Eu vou repetir até alguém dar glória a Deus. Foi o sangue de Jesus que fez tudo por você, pela sua casa e pela sua família. Pega na mão do irmão e diga: quer pagar para ver? Eu não quero. Sou o que sou pelo sangue de Jesus. Então, pergunta para mim: pastor, como que eu fecho brechas? Como que eu paro requerimentos? Como eu quebro esse tipo de maldição territorial, geracional, familiar, pessoal, com sangue do Cordeiro? Pastor, mas ele já derramou. Sangue não tem validade no mundo espiritual. Jesus derramou há 2000 anos atrás. Só que o sangue dele está vivo aqui agora. E os demônios temem o sangue de Jesus. Pega na mão de 3 irmãos e diga: os demônios temem o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que perdoa pecado. O pecado, ele gruda, ele contamina e ele suja. Eu vou dizer para quem quer me ouvir: quem está aí, dá um glória a Deus. Eu não estou ouvindo. Quem quer ouvir, dá um glória a Deus. O pecado, ele suja, ele contamina e ele mancha de tal maneira que nem água sanitária, nem sabão em pó e nenhum outro detergente do mundo limpa. Mas quando o sangue de Jesus toca, fica mais alvo do que a neve. Quem está aí, dá um glória a Deus. É o sangue que faz tudo. Olha para o irmão do lado e diga: aplica o sangue. Quem está aí? Quarta-feira, por isso que nós vamos reunir na porta, vamos lavar as mãos na bacia. E eu vou estar com um cálice com o suco da uva que representa o sangue de Jesus. E eu quero ungir pelo menos uma nota do seu dinheiro. Fala com o seu irmão: impossível. Você não vai conseguir uma nota de R$1. Não, pastor, não tem nota de R$1 não. Tem de 2. Tem que ser sua. Quem está aí? Você vai aplicar o sangue. Porque o que fecha requerimentos é só o sangue. Sabe como é que Davi, Vinícius, sabe como é que Davi? Vem aqui 7 homens, por favor. 1, 2, 3, 4. Tem mais algum? 7. Segundo Samuel 21. Está faltando um? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verso 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas. Davi foi lá onde? Aonde? No povo que o Saul tinha quebrado a aliança, e foi perguntar para eles. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: o que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Toda uma nação estava em risco, porque uma brecha foi aberta pelo rei. Quando você fizer uma aliança com Deus, cumpra. Não abra ruptura.
Porque você pode não pagar agora, mas na hora que você mais precisar, você vai ver os anjos de Deus saindo pela porta e indo embora. Você vai ver a presença de Deus se retirando da sua vida e te deixando sozinho. Tem gente aqui que já está sozinho, porque abriu ruptura lá atrás e achou que nada ia acontecer. Davi foi lá nos Gibeonitas, ele era rei. O que adiantava a pedra que matou gigante? Agora, o que adianta a pedra? Ué, ele não é matador de gigante? Pega uma pedra e acerta. Só que agora a pedra não adianta nada. Vai chegar uma hora que diploma não adianta nada, empresa não adianta nada, que você faz adianta nada. O Davi pegou uma pedra e derrubou o gigante. Agora ele teve que ir lá no povo e dizer para eles assim: o que eu faço para voltar a ter a bênção de Deus na nação? Quem está aí? E os gibeonitas disseram assim para Davi, verso 4: então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E ele disse: que é pois que quereis que eu vos faça? Pelo amor de Deus, me fala, porque eu preciso que Deus volte a ser comigo. Era isso que Davi estava dizendo. E os gibeonitas disseram o seguinte, verso 5, é 5? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em tempo algum em Israel, de seus filhos nos deem, quantos? Para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, sabe o que eles disseram? Os gibeonitas: isso só acaba com sangue. Quem está aí? Pega na mão do irmão e diga para ele: isso só acaba com sangue. Me dê, olha o que eles disseram: rei, nós queremos 7 homens que é parente de Saul, porque Saul já tinha morrido. Nós queremos, esses 7 homens tinham alguma coisa a ver com o problema? Mas o mundo espiritual não é assim. Talvez você nunca mais volte aqui, eu nunca mais te veja, mas eu quero que essa palavra seja escrita dentro de você. Com Deus não se brinca, com as coisas de Deus não se brinca. Não se brinca de cristão, não se brinca de igreja, não se brinca. Cuidado com o que você fala, cuidado com a forma que você age. O preço pode ser muito alto. Nunca brinque com um homem de Deus, nunca brinque com uma igreja de Deus. O mundo está cheio de coisas. Você quer Tem muita coisa no mundo que você pode ser crítico, ou que você pode brigar, ou que você pode ser defensor. Tem muita coisa. Não entra nesse campo espiritual, porque você não sabe com o que você está mexendo. O Saul foi lá, o Davi foi lá e perguntou: como é que eu resolvo isso? E eles disseram: me dei 7 parentes de Saul. O que esse homem tem a ver com o problema? Nada. Mas ele vai morrer por causa daquilo que Saul fez. O seu parente era o rei Saul. Ele vai morrer. Ele vai ter que derramar sangue para fechar a ruptura e a inquisição parar. Quem está aí? Só que nós não precisamos derramar sangue, porque alguém veio. Olha para o irmão e diga: você não precisa derramar sangue. Sabe por quê? Porque alguém veio antes de nós nascermos, e ele sabia que para parar a dívida tinha que derramar sangue. Para você voltar a prosperar, tinha que derramar sangue. Para você ser curado, ser salvo, tinha que derramar sangue. Ele veio e ele disse: eu não vou. Aí eles queriam matar Jesus fora da cruz, só que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Porque se ele morresse antes, ele não derramava sangue. Sem sangue você não venceria e não daria testemunho. Ele disse: eu não posso morrer aqui no pretório romano, eu não posso morrer na caminhada, eu não posso morrer orando de angústia, eu só posso morrer na cruz. Quando os cravos entrarem nas minhas mãos, vai jorrar sangue. Quando a lança entrar do meu lado, vai jorrar sangue. E é pelo meu sangue que ele
eles vão vencer. Eu vou perguntar uma vez só, e eu quero que você reage. Quem aqui, senhoras e senhores, nessa noite, está pronto para vencer pelo sangue do Cordeiro? Dá um pulo nessa cadeira e dá glória. Diga para o irmão: é pelo sangue de Jesus. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Então, eu termino dizendo que você pode fechar as brechas hoje. Diga para quem está ao seu lado: você pode fechar as brechas hoje e parar o requerimento espiritual, seja geracional. Eu não sei o que meu avô fez, mas eu sei que ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu fazenda, ele perdeu casa, ele perdeu gado. Aí ele deu para os filhos casa, os filhos perdeu tudo. E eu nasci com movimentação de demônios na minha vida por causa da minha geração. Quem está aí? Lembra? Porque quando os demônios olham para mim, eles não me veem. Eles veem aquele que o chamou. Eu tenho o mesmo sangue que eles. Assim como a bênção é a mesma coisa. Quando o meu filho orar, o João Pedro é o mais novo, está lá atrás. Quando o João Pedro orar, Deus não vai ver ele. Quando o Lucas orar, Deus não vai ver ele. Deus vai falar: por amor ao Edmar, que rompeu todo tipo de barreira, fechou as rupturas, eu vou te abençoar. Quem está aí, levanta a sua mão. Os seus parentes, Deus nem conhece eles, mas eles serão abençoados por sua causa. Pega na mão do irmão e diga para ele: a sua família vai ser abençoada. Viu, Samuel? É por sua causa, porque você fechou rupturas. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Por isso que Deus falava com Jacó: por amor de Isaac eu te abençoo, por amor de Abraão eu te abençoo. Porque o homem que fez a aliança e manteve ela, ele traz de volta Deus para a genealogia dele. Quem está aí? Pergunta para o seu irmão: quarta-feira tem jeito de você trazer uma nota para a gente aplicar o sangue em cima dela? Quem pode fazer isso? Você não vai me dar ela não, nem dar ela para a igreja, ela é sua. Eu só quero ungi-la com sangue, porque eles venceram por dois motivos. Número 1, o sangue do Cordeiro. Número 2, por causa do seu testemunho. Olha para o irmão do lado e diga: você precisa ser um homem de testemunho, uma mulher de testemunho. Aonde você for, você precisa testemunhar quem Deus é. Eu repito: o menor sempre vai dar testemunho do maior. Quando você não testemunha, o que você está dizendo? É eu quem fiz. E você tira a glória verdadeira de quem está fazendo.